Segunda Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada decidiu tomar uma atitude. Mandou convocar os comandantes militares de centenas, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obede, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá, reuniram os levitas de todas as cidades de Jerusalém e os chefes de famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada então lhes declarou: levai-a para fora deste recinto, fazendo-a passar pelo meio das filas de guardas, e quem a seguir seja morto à espada. Pois o sacerdote havia avisado: não a mateis na casa de Yahvé, o Senhor. Então eles a prenderam e levaram até a entrada da porta dos cavalos. Eis que o filho do rei governará, como nos prometeu Yahvé, o Senhor, a respeito dos descendentes de Davi. Portanto, assim fareis: 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram em serviço no sábado, protegerão as entradas. Outro terço guardará o palácio real, e outro terço vigiará a porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Eterno, a casa do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo de Yahvé, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes terão acesso, porquanto são santos, foram consagrados para esse serviço, mas todo o povo deverá proceder conforme as ordens do Senhor. Os levitas deverão formar um cinturão protetor ao redor do rei, todos de prontidão, com suas armas em punho. Acompanhai o rei a toda parte, quando entrar e quando sair. Matai sumariamente qualquer pessoa que adentrar o templo. Assim, os levitas e todo o povo de Judá obedeceram às ordens e fizeram tudo quanto o sacerdote Joiada havia orientado. Cada um pegou os seus homens, tanto os que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que deveriam sair, pois o sacerdote Joiada não dispensou os homens de seus turnos. Em seguida, o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças, os escudos, grandes e pequenos, que pertenceram ao rei Davi e estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul ao ângulo norte do templo, rodeando o altar e o próprio templo, para fazer a volta em torno do rei. Então trouxeram o filho do rei e cingiram-no
com o diadema, isto é, depositaram sobre sua cabeça a coroa real. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e bradando: viva o rei! Quando Atalaia ouviu o barulho do povo correndo em alvoroço, aclamando o rei, dirigiu-se imediatamente à casa de Iavé, onde se reunia o povo. Assim que chegou, pôde avistar o rei à entrada, em pé, junto à coluna. Os oficiais e os músicos especialistas em solar as trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo muito se alegrava ao som das trombetas. Então, todos os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam cânticos e hinos de adoração. Nesse momento, Atalaia rasgou suas vestes e gritou: traição! Isso tudo é uma cilada. No mesmo instante, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães do exército e ordenou-lhes que dá acesso ao pátio real, e ali a executaram sumariamente. Joiada estabeleceu uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo de Iavé, o Senhor. Então, todo o povo partiu em direção à casa de Baal e a derrubaram, despedaçaram os seus altares, as suas imagens, e executaram Matã, sacerdote de Baal, diante de seus próprios ídolos e altares. Entregou Joiada a superintendência do templo de Iavé nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem o próprio rei Davi havia designado tarefas e serviços no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, com júbilo, hinos e cânticos espirituais, segundo as instruções do rei Davi. Também mandou colocar sentinelas nas portas do templo de Iavé, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de centenas, os nobres e ilustres, os governantes do povo e toda a população, e juntos acompanharam em alegre procissão o caminhar do rei, desde a casa de Iavé até o palácio real, passando pela porta superior, e instalaram o rei em seu trono. E todo o povo bradava de euforia. Mais tarde, a cidade se acalmou, logo que circulou a notícia da morte de Atalaia ao fio da espada.